Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 25. Deixa sua Bíblia aberta. Quero fazer uma pequena introdução aos irmãos. Amados, eu tenho há um tempo frisado e batido um pouco na tecla sobre a forma que o mundo está vivendo hoje e que nós precisamos tomar cuidado para que nós não entramos na mesma rotina do mundo ou acabamos tendo comportamentos que para o mundo hoje é natural e que talvez e na verdade não talvez, mas que para a Bíblia não é aceitável. Porque com muita facilidade, amados irmãos, por nós estarmos vivendo no mundo, nós estamos sujeitos a ser influenciados pelo mundo. E não é isso que o Senhor quer para a sua igreja. Na verdade, quando cita-se na palavra de Deus, a palavra conversão, é andar no sentido contrário, anti-horário. Quando você se converte, você anda contrário ao que você andava. E uma pessoa convertida, ela anda na contramão do mundo. Enquanto o mundo vai para um lado, você vai para o outro. E é impossível de não ser notado. Quem já aqui andou na contramão? Eu que dirijo aqui, ligando lá, entrei na contramão. Aí alguém, tá na contramão, não é assim? Por quê? Porque é notado. Às vezes quem está na contramão não percebe, mas quem está na outra mão percebe. Então é muito natural nós que somos cristãos ser percebido que nós andamos na contramão do mundo. Agora o que nós vivemos em nossos dias é o risco de nós não estarmos mais andando na contramão, mas andando na mesma mão do mundo e acharmos que nós estamos agradando ao Senhor. E isso é um risco porque nos nossos dias em que nós vivemos, amados irmãos, e digo isto sendo os últimos dias nossos na terra, porque eu acredito que nós veremos a vinda do Senhor em glória sobre as nuvens. Isso até o apóstolo Paulo também acreditava, e todo cristão, ele crê que Jesus pode voltar a qualquer momento. Se você ler a carta que o apóstolo Paulo escreve aos Tessalonicenses, aos Colossenses, você percebe que a igreja a qual ele escreve está esperto e parece que Jesus vai voltar a qualquer momento, que alguns deles, irmão Aslan, até para de trabalhar. Por quê? Porque Jesus vai voltar, então o trabalho não vai ser útil. Eles até param, o apóstolo falou assim, aquele que não trabalha que também não coma, tem que continuar vivendo até que Jesus volte. Então é muito natural nós que somos cristãos estarmos atentos a respeito da vinda do nosso mestre. Porque quando nós não estamos atentos a respeito da vinda do nosso mestre, com muita facilidade nós somos influenciados pela maioria. E qual é a maioria? É o mundo em que nós vivemos. A nossa cidade, Promissão, ela tem aproximadamente entre 35 a 45 mil habitantes. E na sua grande maioria não são cristãos. Nas escolas, nossos filhos estão diante de uma avassaladora maioria de jovens e adolescentes e crianças não cristãos. A empresa onde nós trabalhamos, a grande maioria também não é cristão. No meio da nossa família, nosso parentesco, da sua grande maioria não são cristãos. E aí vamos colocar que na grande maioria dos nossos amigos, as pessoas que talvez passamos mais tempo também não são cristãos. E por essa razão, com muita facilidade, nós somos sujeitos a serem influenciados por eles. E nós vivemos em nossos dias um tempo de muita luta
diante da humanidade. Eu digo luta no sentido do comportamento humano, das atitudes, dos pensamentos, dos palavreados, das escolhas, do pensamento a respeito às pessoas que estão à sua volta. Eu me lembro quando eu era criança, lá na casa do meu avô, lá no Matadouro, nós estávamos lá e às vezes descia alguns homens para fumar maconha lá no Matadouro, não tinha nem crack, cocaína, nada. E todo mundo ficava assustado, falava, o maconheiro. Quem lembra dessa época aí? O maconheiro. Todo mundo, eu era pequeno, eu corria para dentro da casa do meu avô, eu tinha medo. Falava que era o maconheiro, todo mundo tinha medo. Mas hoje, amados irmãos, se tornou algo muito natural em nossos dias, alguém passar fumando maconha do nosso lado. Se tornou algo muito natural em nossos dias, na empresa onde nós trabalhamos, na rua onde nós andamos, no meio dos nossos parentes, e se tornou tão natural que para nós já não fere mais, já não nos escandaliza mais. E é isso que o mundo vai fazendo, querendo engolir a igreja para tirar os princípios básicos estabelecidos por Deus para a sua igreja. E se nós não tomarmos cuidado, daqui a pouco, o que ontem era pecado para a igreja já não vai ser mais, porque assim está em algumas igrejas. Já não se pregam mais contra o pecado, já não confronta mais comportamentos, já não trata mais no relacionamento conjugal, já não trata mais no cuidado, no ensinamento dos filhos. Por quê? Porque eles querem a igreja cheia, e falar de pecado não dá ibope, tratar no casamento não dá ibope, tratar na educação dos filhos não dá ibope. Isso está querendo invadir as nossas igrejas. E nós, como cristãos, não podemos fechar os nossos olhos para esse tempo difícil em que nós estamos vivendo. E uma das coisas que nós estamos vivendo, que eu venho falando várias vezes, a nossa geração é a geração mais egoísta de todos os tempos. A geração que só pensa em si mesma. A geração que acha que a saúde que Deus deu é para ele pensar somente nele e na casa dele. A geração que acha que o emprego que Deus deu é só para ele desfrutar, ele e a sua família. A geração que acha que a promoção que ele recebeu na empresa é só para ele desfrutar com ele e para a família, para ele enriquecer mais, para ele comprar um carro melhor, para ele ter uma casa melhor, para a família viver bem melhor. Não! E nós vamos observar um contexto hoje, um texto que eu quero trazer para os irmãos. Que o egoísmo vai levar muitas pessoas para o inferno. E pense você que isso é natural nos nossos dias, porque é dessa forma que Satanás quer que nós enxergamos algo natural. Então não trate como natural algo que Deus não vê como naturalidade. Não trate como algo normal quando Deus vê como pecado. Não trate como natural quando Deus está dizendo que atitudes e comportamentos e ações podem nos levar para o inferno. Eu quero mostrar um texto que fala um pouco sobre isso, tratando sobre missões. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 25, a partir do versículo de número 31. Eu falei um pouco sobre isso em um dos ensinos que eu trouxe nas terças-feiras. Mas permitindo o Senhor, eu quero falar hoje, que Ele tem ministrado no meu coração, meditando à tarde, Ele me conduziu a esse texto. Entenda que aqui não é o pastor Levi, é a Bíblia. E esse dito aqui é o próprio Cristo dizendo. 31 diz assim: quando, pois, vier o Filho do Homem na sua glória, que é o que nós aguardamos, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Quem? Jesus. Ele vai se assentar no trono da sua glória. 32.
e diante dele serão reunidas todas as nações, e ele separará uns dos outros, como um pastor separa as ovelhas dos cabritos, algumas traduções dos bodes. 33. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Isso aqui Jesus está dizendo que vai acontecer naquele dia. Então, ou seja, ninguém aqui vai pegar despercebido. Então dirá o rei ao que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me acolheste, estava nu e me vestiste, adoeci e me visitaste, estava na prisão e foste ver-me. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos forasteiros e te acolhemos, ou nu e te vestimos? Quando te vimos enfermos ou na prisão e fomos visitar-te? E responder-lhes-á o rei: em verdade vos digo que sempre que o fizestes a um destes meus irmãos, mesmo dos mais pequeninos, a mim o fizestes. Versículo 41. Então lhe dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, era forasteiro e não me acolheste, estava nu e não me vestiste, enfermo e na prisão e não me visitaste. Então também estes perguntarão: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou forasteiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Ao que lhes responderá: em verdade vos digo que sempre que o deixaste de fazer a um destes mais pequeninos, deixastes de fazer a mim. E dirão eles, e irão eles para o castigo eterno, mas o justo para a vida eterna. O que nós estamos fazendo neste lugar? Qual é a nossa motivação de nos achegarmos neste lugar? Logicamente que a nossa maior motivação é um dia estar com Cristo na eternidade. Eu acredito que nenhum de nós que aqui estamos poderia dizer agora: pastor, eu estou aqui, mas eu não quero ir para o céu. Eu estou aqui, mas eu não quero estar com Cristo na eternidade. Não, todos nós que aqui estamos tem o foco e objetivo e a prioridade de um dia estar com o Senhor na eternidade. Essa é uma das nossas motivações de continuar diante das batalhas e não desistir. É uma das motivações de não abandonar o seu casamento. É uma das motivações de não desistir de um esposo, de não desistir de uma esposa, de não abandonar um filho. É a motivação de talvez não deixar uma função eclesiástica da igreja, de permanecer servindo mesmo diante das provas e das lutas. Por quê? Porque tememos perder a salvação. Tememos perder a vida eterna em Cristo Jesus. Mas enquanto nós focamos e de uma forma correta nós lutamos todos os dias para não perdermos a nossa salvação, preservando e lutando no nosso casamento, preservando e lutando com os nossos filhos, preservando e lutando, permanecendo, servindo na igreja,
preservando e lutando até que Jesus venha. Por outro lado, nós estamos sendo negligentes. E aqui, se você observar o contexto num todo que nós lemos, você não vai ouvir a palavra pecado. Aqui não está indo um grupo para a eternidade porque não pecava. E não está indo um grupo para a perdição eterna porque pecava. Não. O que conduz um à eternidade e o outro grupo à condenação eterna é a omissão de fazer o bem àqueles que estão à sua volta. É a omissão de fazer o bem àqueles a quem o Senhor colocou sobre as nossas vidas. Eu, como pastor, eu preciso vos orientar a respeito dessa verdade. Porque aqui está dizendo que Deus, Jesus, Ele vai se assentar no seu trono. E todas as nações, incluindo nós que aqui estamos hoje, vamos nos colocar diante da sua presença. Agora, a sua consciência vai te responder: para que lado que você vai? Para a direita ou para a esquerda? Responda para você mesmo. Porque às vezes nós estamos nos resguardando de muitas coisas que tem que se resguardar. Mas nós estamos cuspindo mosquito e engolindo um camelo. Estamos querendo tampar o sol com a peneira. Estamos querendo pescar sem a isca. Estamos querendo vender o produto, mas só com a embalagem, sem um produto, irmão Lázaro. Estamos querendo carpinar sem a enxada, ou só com cabo. O que eu estou querendo dizer com isso, irmãos? É que é bonita a adoração da igreja? É bonito os homens se reunirem aqui e adorar? É bonito as meninas dançarem, os pais se esforçarem para trazer? E louvado seja o nosso Deus por suas vidas por isso. Mas isso não é o suficiente para nós morarmos na eternidade. Vale muito mais um que não pega no microfone ou não vem aqui à frente, mas que pensa no seu próximo, do que aquele aqui que vem e não olha nem para a direita e nem para a esquerda e não se importa com quem está próximo. Quem lembra da mensagem que eu preguei na semana passada? Filipenses capítulo de número 2. Ter o mesmo sentimento de Cristo, que era Deus, mas não usurpou ser igual a Deus, esvaziou-se a si mesmo, se colocando, chegando à estatura de homens, assim como eu e você, e se colocando como servo. Mais uma vez, nessa noite, o Espírito Santo de Deus vem orientar a nossa igreja. Largamos do egoísmo. Não somos fiéis nos dízimos. Não somos fiéis nas ofertas. Não somos fiéis na assistência social. Não somos fiéis nas pessoas que estão comungando a mesma fé que nós. Porque quanto mais o celeiro da minha casa se enche, eu acho que é porque Deus está me abençoando para mim ser melhor do que o irmão Lázaro. Porque eu estou orando mais do que ele, porque eu estou me destacando mais do que ele. Não! Se Deus me abençoa mais, é para mim atender aqueles que estão próximos de mim. Aqui fala, irmão, além dos dois grupos, fala de um terceiro grupo. Fala dos dois grupos que têm condições, e um dos grupos que tem condições serve, e o outro grupo que tem condições não serve. Mas tem um terceiro grupo, que é aqueles a quem precisa ser servido. Você consegue identificar na sua igreja
Pessoas que precisam ser servidas por você, que precisam de você, perguntar-lhes se está precisando de algo, se está passando uma necessidade. Quando nós oramos e falamos, comunicamos à igreja a respeito da nossa assistência social, eu digo para o grupo que tem condições, mas não faz. Esse grupo aqui, se não se consertar, o que a Bíblia está dizendo, o inferno te aguarda. Não é eu, irmão, é Jesus. Vai reclamar com ele. Se você tem condições e não faz, é servo mau, negligente. E o que está preparado para você é um inferno. Nossa, o pastor está dizendo isso. Estou, irmão, sabe por quê? Porque ainda há chance de você se levantar e mudar a rota. Mudar a vida, mudar o comportamento, tirar o egoísmo da sua vida e procurar se preocupar com as pessoas que comungam a mesma fé que você. Às vezes tem condições, mas não traz para assistência social. Um arroz, um feijão, uma farinha, um sal, um tomate, um óleo, um macarrão. Nós somos aproximadamente 60 membros, irmãos. Não tem 20 membros da nossa igreja que não dá aqui dá dízimo. E tem mais de 40, no mínimo 40 pessoas aqui, 40, 35 pessoas, trabalham registrado. Você acha que eu quero o seu dinheiro, irmão? Pela bondade de Deus, Deus tem me dado saúde. E tem me dado um emprego bom, eu trabalho. E eu e minha esposa somos dizimistas fiéis. Mas segundo a Bíblia, a igreja, é uma coisa que eu estou falando bíblica, mas eu não quero. Segundo a Bíblia, vocês tinham que cuidar de mim e da minha família. Segundo a Bíblia, vocês tinham que chegar, pastor, não trabalhe mais, nem o senhor, nem a sua esposa, nós vamos cuidar de vocês. Mas como isso se tem 15, tem mês que é 11, 12 dizimistas? Efésios ou Gálatas, capítulo 6, quando nós usamos muito aquele versículo, não se engane de Deus, não se zomba, aquilo que o homem semear, isso também colherá. Se você ler um versículo anterior, vai dizer assim, ó, compartilhe dos seus bens com aquele que lhe instrui na palavra. É um versículo anterior. Aí o versículo seguinte vem, porque de Deus ninguém zomba. Aquilo que o homem semeia, ele vai colher. E eu digo isso, irmão, eu oro a Deus, para Deus me dar graça, abençoar a nossa igreja. Eu oro para Deus fazer você de um empresário. Eu oro para Deus te honrar no seu serviço. Abrir a porta para aquele que está desempregado e tirar a escama dos olhos dos avarentos. Porque eu queria ter mais tempo. Eu diante do meu trabalho, não estou aqui para cuspir santidade não. Eu acordo 4 horas da manhã, eu estou aqui na igreja orando pela sua alma. Estou aqui fazendo um devocional e orando pela sua vida. Eu queria era passar no mínimo 4 horas de madrugada orando pela sua vida, mas eu não posso, irmão Alex, porque eu tenho que trabalhar. Coisa que eu deveria estar cuidando de você, visitando a sua casa, atendendo as suas necessidades. Eu não posso, por quê? Porque a igreja não tem condições de cuidar da minha casa. Isso teria que ser vergonha para nós. Lá em Penápolis, quando eu estava lá servindo, lá tinha o nosso pastor. Eu falei muito para o meu pastor, para de trabalhar. Separa um valor lá, o X para o senhor aí, para sua família. Para de trabalhar, cuida de nós, desde que nós cuida do senhor. Porque é isso que a Bíblia ensina, irmão. E tem um detalhe, quando nós cuidamos dos nossos irmãos e da nossa liderança, Deus faz com que a nossa casa cresça. Com que os nossos objetivos e projetos sejam alcançados. Porque os nossos objetivos e projetos só são alcançados quando a mão de Deus irá nos acompanhar.
Porque é em vão o trabalho, o suor, o esforço daquele em quem Deus não está direcionando. Ei, irmão, eu estou pregando aqui a verdade porque eu quero um dia estar com vocês na eternidade. Eu conhecer a verdade não é o suficiente. Eu praticar a verdade não é o suficiente. Seria inútil ter a verdade para mim e praticar a verdade se eu não vos ensinar a mesma. Essa é uma realidade, irmãos. Nós ficamos preocupados se o nosso dízimo vai para o pastor, vai voltar, para onde que vai? Esqueça isso, irmão. Seja fiel ao Senhor. Seja fiel ao Senhor. Tire esse pensamento egoísta, avarento da sua mente. Porque quando você entrega o dízimo, você está entregando para quem? Para a igreja? Para o pastor? Para o ministério? Para o campo? Não, é para Ele. É para Deus. Se eu entrego para Deus, o meu retorno não vai vir da igreja, não vai vir do pastor, não vai vir do ministério, não vai vir do campo, vai vir de Deus. E quando eu retenho? Pense isso, irmão. No nosso tempo, o dízimo não é lei, é uma forma de honrar a Deus e de agradecer a Deus. Mas diante desse texto aqui, eu arrisco a dizer que até quem é negligente no dízimo vai para o inferno. Diante desse texto aqui, tive fome, não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber, estamos nu, não me vestiste, estamos enfermos ou na cadeia, não me visitaste. Ou seja, está falando de pessoas que têm saúde, têm condição, mas retém tudo. Não sai nada da porta para fora. No tempo da igreja, no início da igreja, em Atos dos Apóstolos, os irmãos venderam tudo o que tem para compartilhar o que eles tinham com os pobres. Tem uma igreja em Santa Catarina, pastor Hermínio, ele tem um culto lá, que todo mundo da igreja, cada um traz alguma coisa que não é útil mais, que tem muita coisa na nossa casa que não é útil mais, está lá só pegando poeira. Tem bicicleta, tem tênis, tem até carro, tem dinheiro para as pessoas viajar. Fala assim, chega o pastor Levino aqui, procura lá no YouTube, você vai ver. Pastor, que o senhor dá, eu estou precisando, eu preciso viajar urgente para São Paulo, mas estou sem condição. Alguém tem condições de lhe dar uma oferta, o pastor Levino viajar? O bom levanta lá, eu vou pagar a passagem dele, ida e volta, vou pagar o almoço. Alguém está precisando de uma bicicleta aí? Eu estou precisando de uma criança, leva essa bicicleta para você. Alguém está precisando não, estou precisando de um tênis, toma aqui, tem um tênis para você. Isso é evangelho. Mas a nossa igreja em nossos dias, na sua grande maioria, da mesma forma que vem, vai embora. Que evangelho é esse que nós estamos vivendo? Que evangelho é esse que não exige de nós nada, que não gera de nós sacrifício, que nós não estamos sacrificando, se nós não estamos perdendo, que nem diz aquele louvor, é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo com amor e com alegria, dono dos meus dias. Porque na nossa cultura hoje, perder não é de Deus. Perder não é de Deus. Aonde está isso, irmão? Se os apóstolos perderam a vida para que o evangelho chegasse até nós, e nós não estamos dispostos a perder nada para que o evangelho chegue às pessoas que precisam, para que o alimento chegue às casas que precisam, nós não estamos dispostos a perder um alimento, a perder um dinheiro, um valor. Por quê? Nós somos egoístas. Eu oro que um dia o Senhor faça da nossa igreja verdadeiramente uma igreja missionária.
Um monte de gente já chegou em mim e falou: pastor, a nossa igreja aqui tem promessa de ser campo, tem promessa. Que jeito que vai ser campo? Se nós somos egoístas, que jeito que essa igreja vai se cumprir a promessa de ser campo, se nós não conseguimos dizimar, ofertar, atender a assistência social da nossa igreja? Eu quero um dia que nós sejamos campos, quem seja eu, pastor, não seja, mas que a nossa igreja, no mínimo, tenha condições de sustentar um missionário na África, na Índia, na Nigéria, aonde for a nossa igreja, sustentar uma igreja longe. Que gratificante será para nós, irmãos, sair daqui do nosso meio um missionário. Imagine você, de um jovem desse daqui um dia, você viu ele sentado aqui, está lá na Índia fazendo missões, e nós todo mês levantar uma oferta para mandar para ele. Isso é evangelho, irmão. Caso contrário, é só conversa fiada. Evangelho que não exige dor, que não gera dor, não gera sacrifício, não gera renúncia, não é evangelho. Jesus, para nos salvar, ele sentiu dor. Os apóstolos, para fazer o evangelho chegar a nós, sentiu dor. E hoje nós vivemos uma geração que não quer sentir dor, não quer perder nada, quer ostentar. Não estou dizendo que você não deva ter, mas pode ter certeza que você vai ter muito mais quando você entender que primeiro você tem que olhar para quem está do seu lado. Você tem que olhar para as pessoas que estão à sua frente. Como nós vamos fazer trabalho nos lares, se nós não temos condições de ajudar as pessoas que se chegam nos lares? Porque quem você acha que vai chegar nos lares, irmãos? Você acha que vai chegar lá rico, empresário? É pessoa necessitada. E nós não temos condições de ajudá-los. Nós não temos condições de pagar uma água, de pagar uma força, de mandar uma cesta básica. Ah, pastor, mas eu dou meu dízimo. E daí, irmão? Você quer saber por que era o dízimo na época da lei? Era para cuidar do sacerdócio. A oferta era para a construção de templo e atender às necessidades, mas o dízimo era para o sacerdócio. Então vamos pensar melhor, irmão. Vamos ler mais a Bíblia. Não vamos deixar ser enganado pelas redes sociais, que tem muitos charlatões das redes sociais querendo mudar a sua mente. Tem até pessoas da igreja que dá dízimo para o cara que nunca viu na vida, que está mentindo na rede social, do que dá dízimo na igreja. Manda oferta para quem não conhece e não dá oferta na igreja. Atende-os da casa primeiro, é bíblico. Atende-os da sua casa. Eu tenho orado a Deus e Deus tem ministrado no meu coração, sabe o quê? Fala, Senhor, as almas quem envia é o Senhor. Envia as almas, ó Pai. Envia as almas, Senhor. Traga as almas para a tua igreja. Sabe o que o Espírito Santo de Deus me disse numa dessas madrugadas aqui? Eu só vou trazer as almas quando a igreja estiver preparada para recebê-las. De que adianta eu trazer as almas e não tiver uma igreja para cuidar delas? De que adianta eu trazer as almas se eu não tiver, se a igreja que eu trazer as almas é o irmão do filho pródigo, que se incomoda com alguém que chega, que não fica alegre com alguém que chega para somar, para agregar, mas que começa a perseguir, falar mal, criticar. Como nós vamos crescer, irmãos? Porque o diabo, ele é especialista. Chegar alguém novo? Abraçar, seja muito bem-vindo, prazer você estar aqui. O Espírito Santo de Deus disse no meu coração: eu só vou trazer almas depois que a igreja estiver preparada para recebê-las, porque eu não vou trazer almas para a igreja matá-las. Isso ele falou para mim, por quê? Ore para a igreja se preparar primeiro, e eu tenho orado. Senhor, prepara a tua igreja para receber as vidas, prepara os obreiros para servir melhor.
Prepara os obreiros para pregar melhor. Prepara nós, prepara a tua igreja para abraçar as almas que o Senhor está dizendo. Sabe por quê? Porque não vai ser alma pronta não, irmão. Perfeitinho, não vai. Pessoa com problema. Pessoa com precisão de ajuda. E Deus vai nos preparar para recebê-las e ajudá-las. Porque nós só quer tudo pronto. Ah, Senhor, só traz de perto de mim quem vai me acrescentar na minha vida. Deus vai trazer pessoas para perto de você, para você tirar de você, para dar para ela. Isso é o evangelho. Senhor, e naquele dia, viu, meu irmão? Naquele dia, para concluir. Escute isso que a Bíblia diz, que nós lemos aqui. Naquele dia, muitos vão perguntar, quando é que o Senhor teve fome e nós não demos para o Senhor comer? Quando é que nós te vimos nu e não te demos o de vestir? Quando é que o Senhor estava enfermo ou estava na prisão e nós não fomos te visitar? Quando vocês deixaram de fazer a um desses meus pequeninos, vocês deixaram de fazer para mim. E quando é que vimos e fizemos? Quando vocês fizeram a um desses meus pequeninos, vocês fez a mim. Aí sabe o que ele vai dizer? Entrai para o gozo do seu Senhor. Eu quero ouvir isso. Ore em cima disso. Se você tem hoje um coração egoísta, é muito natural ter, porque nós vivemos num mundo assim. Mas ora para Deus mudar esse coração. Senhor, muda o meu coração. Eu não consigo dizimar, eu não consigo ofertar, eu não consigo atender assistência social, eu critico muito o ministério, eu reclamo que o dízimo não volta, eu faço isso, me ajuda! Que eu venha ter um coração pronto a fazer para o Senhor, independente de o que aconteça à minha volta, eu vou fazer a minha parte. Isso é evangelho, isso é missão. E no contexto aqui, não falou de ministério missionário não, viu? Não falou de pastor, não falou de obreiro, não falou de presbítero, não falou de evangelista, falou do povo. E esse povo é a igreja. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém, meus irmãos?